Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lilian Gato e eu faço parte da equipe de trabalhadores das obras sociais Pão Nosso como voluntária. Atualmente, eu sou coordenadora do Instituto da Infância, que trabalha com a evangelização infantil de crianças de 0 a 11 anos de idade. Bom, eu vim aqui apresentar para vocês uma campanha muito especial. E essa campanha em defesa da vida, Madre Teresa de Calcutá, vida sim, aborto não. Mas eu vou convidar uma outra trabalhadora também, Maria do Rosário, para fazer um breve histórico do que é essa campanha para vocês. Confira aí. Olá, povo lindo! Eu sou Maria do Rosário, do Centro Espírita Pão Nosso. Estou aqui para falar da campanha Madre Teresa de Calcutá. Esta é uma campanha nacional feita pelas casas espíritas em diversas cidades do Brasil desde 1950, com o objetivo de promover a valorização da vida desde a concepção, orientar as futuras mamães que se encontram em dificuldades de aceitação à sua gravidez, esclarecer que a partir da concepção o novo ser já está gerado, ao exemplo das sementes que quando germinam já são plantas. Acredite, nenhuma vida chega à sua vida para lhe prejudicar. Ao contrário, é uma bênção que só o tempo explicará. E esta campanha se chama Madre Teresa de Calcutá, porque Madre Teresa, ela era altamente uma defensora da vida. Não admitia a prática do aborto em nenhuma hipótese. Mas essa campanha vai ser agora virtual, porque estamos vivendo em tempos de pandemia. Mas ela é uma campanha que ela é feita no mês de maio em várias cidades do Brasil, como já falei. Ela é feita para esclarecer, promover a concepção, promover a vida em todos os níveis. Esclarecer às mães que é possível ter uma gravidez sadia, com ajuda, com auxílio, mesmo que elas se sintam desamparadas. Mas elas vão entender que é possível. Tem sempre uma solução. Para cada caso, há sempre uma solução. Vocês viram aí? Então, lembra do roupa leves e tênis? Agora, nesse momento, nós vamos aquecer o nosso corpo, fazendo uma breve ginástica. Não sai daí! Up next, back turns. In 5, 4, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rest time. Oye, hermano, a mí por algo pegadito, algo para saludar a la nena. You've been working out for 1 minute. Congratulations, and keep going. Up next, jumping jacks. In 5, 4, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Pasas tu mano por todo tu cuerpo. Lentamente bailamos al ritmo de la música. Y baila conmigo. E aí, gente, vocês gostaram? Até eu fiquei suada, eu fiz aqui também, tá? Então, quem fez aí, acompanhou a ginástica pra gente dar uma aquecida nos nossos músculos, exercitar aí nesse período de quarentena, né? Eu sei que vocês estão um pouquinho parados. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar continuidade com a nossa informação, com esclarecimento, que é muito importante também a gente defender a vida, mas saber do que realmente se trata, certo? Então, para a gente dar continuidade aqui na nossa programação, nós vamos falar sobre as causas do aborto. Por que será que a mulher pensa a respeito desse assunto, né? Então, sem julgamentos, vamos refletir um pouco com um vídeo narrado. Confira aí.
o homem nasce, morre e renasce novamente, quantas vezes forem necessárias para o adiantamento do seu progresso. Enquanto no plano espiritual o espírito faz um balanço das suas ações enquanto encarnado, a sua consciência é responsável pelo processo de julgamento dos pontos positivos versus os pontos negativos. Se os pontos negativos sobrepuserem os pontos positivos, que é o que ocorre na maioria dos casos, o espírito permanecerá perturbado, porque ainda estará preso às coisas da matéria, das quais ainda não conseguiu se desligar. Com isso, fica vagando pelos lugares onde costumava estar, tentando se comunicar com os conhecidos, porém sem sucesso. Isso é um grande trauma para o espírito. Vale ressaltar que tanto no plano espiritual quanto no plano físico, a população está dividida em duas camadas bem diferenciadas: a camada ordeira e a camada caótica da população. O que distingue uma da outra é que, na camada organizada, normalmente os espíritos ou pessoas dedicam seu tempo e seus recursos a uma relação com Deus, com a família, com o trabalho e com o lazer saudável, enquanto a camada caótica vive na confusão. Bom, de acordo com estudos já realizados, a causa principal da desordem social foi o desajuste da família, que é a célula básica da sociedade. De fato, assim como o organismo humano pode ser contaminado pela multiplicação de uma única célula doente, a sociedade também poderá ser prejudicada por uma família desestruturada, porque pais desequilibrados costumam transmitir maus hábitos para seus filhos, que assim vão levando o problema adiante, por falta de critérios na educação dos filhos. Já que educar, segundo Allan Kardec, é a arte de formar o caráter da criança, e a educação é o conjunto dos hábitos que ela adquire. Dentre os principais fatores que determinam a falência da família, podemos citar, sem nenhuma dúvida, o fracasso das religiões em manter coeso o núcleo familiar, pois muitas vezes seus programas dogmáticos e muitas vezes fanáticos não conseguem segurar os fiéis, principalmente os jovens, que por falta de opção buscam os meios não sadios para se ocuparem. Se desviando de compromissos sérios e úteis, se deparam com situações complicadas, que é o sexo sem compromisso, e muitas vezes com o abandono do casamento, na busca infinita do prazer. Estudos apontam também para outros fatores decisivos para o esfacelamento da família, o da emancipação da mulher e o comodismo do homem. De fato, até a década de 1950, apenas 28% das mulheres casadas trabalhavam fora de casa, a maioria como professora ou empregada doméstica, e hoje elas já são mais de 80% trabalhando em todo lugar, no direito, medicina, aviação, limpeza pública, postos de gasolinas e outros nichos profissionais antes considerados redutos absolutamente machistas. Mas isso não é uma coisa boa? É ótima. O problema está no comodismo do homem, porquanto, se antes da emancipação da mulher ele já era um inútil dentro de casa, porque não era capaz de arrumar a cama, lavar a louça ou cuidar das crianças, hoje ele continua na mesma inutilidade doméstica, só que agora as coisas ficaram mais complicadas. Acontece que antigamente, quando apenas o homem saía para trabalhar, a mulher ficava em casa e dava conta de todo o trabalho doméstico, principalmente na educação dos filhos. Como hoje saem os dois, as crianças ficam no lar ou nas creches, entregue aos estragos de medíocres programas de televisão, que terão influência negativa nas futuras gerações. Quando retornam do trabalho, a mulher vai cuidar dos afazeres domésticos e dos filhos, e o marido vai para o sofá, como se não tivesse nada a ver com tudo aquilo. De qualquer forma, esses fatores principais somados aos outros relacionados a eles deram a causa à desordem ou caos social, através da violência desenfreada, das prisões superlotadas, da corrupção generalizada, do suicídio, dos tóxicos, da pena de morte e não podemos jamais esquecer do terrível aborto. De fato,
Uma notícia publicada pela imprensa, baseada em dados da Population Action International, entidade sem fins lucrativos, com sede em Washington, e que se dedica a estudos populacionais, dizia que anualmente são realizados 50 milhões de abortos no mundo, sendo que 1/3 desse número se refere a abortamentos criminosos, que mais da metade ocorre em países em desenvolvimento, e que 30 milhões de mulheres recorrem ao aborto pela falha dos anticoncepcionais. Em outra notícia, ligada diretamente ao Brasil, informa-se que são feitos poucos abortos autorizados em lei, que são o aborto necessário, risco de vida para a gestante, e o sentimental, a gravidez resultante de estupro. Pois, em 1989 foram provocados só 289 em nosso país, mas na clandestinidade o número mais aceito gira em torno de 1.400.000 abortos por ano. E como nascem perto de 3 milhões de crianças, a conclusão é de que a cada grupo de 14 grávidas, pelo menos 10 delas abortam. Mas o que leva a mulher a provocar um aborto? Como todos sabem, isso é um assunto bastante delicado e polêmico. Podemos adiantar que normalmente o aborto e a gravidez indesejada andam juntos, como se a mulher fosse estuprada ou teve um caso e engravidou, ou se ela é artista e não quer deformar o corpo, ou é pobre e acha que não tem condições de criar mais um filho, ou ainda se ela é adolescente e fica grávida logo nas precoces relações sexuais. Mas dificilmente ele é provocado na gravidez planejada, a não ser que o ultrassom revelar que o feto é portador de malformações graves, ou se o exame médico indicar que a gestante corre risco de vida por causa da gravidez. Outra questão complicada é a escolha dos meios e métodos abortivos, porque dependerá das condições econômicas da gestante e dos respectivos riscos que ela correrá com o aborto, pois a mulher pobre estará sujeita a sérios traumatismos no seu delicado aparelho genital por causa de meios rústicos, das quais não convém citar neste momento. Enquanto que a rica poderá pagar uma clínica abortiva especializada com ar-condicionado e asepsia, mas todas arcarão com as consequências desse ato, entre as quais até a própria morte. Pouco se fala sobre as causas que levam a mãe a cometer o aborto. Muito se fala das leis, das medidas e da criminalização, sem se importar com as causas psicológicas, a falta de apoio e amparo, bem como as iniciativas precipitadas por se sentirem sozinhas e abandonadas, como se Deus fosse desamparar esse pequeno ser, que pode vir a ser ou trazer grandes mudanças que nosso planeta precisa para se regenerar. Mas isso será um tema para outro assunto. Vamos procurar apoiar quem precisa, se comprometendo realmente com a vida, nas ações e não simplesmente no falar. Vocês viram aí? Então, a gente precisa o quê? Ter esse momento de acolhimento, né? Sem julgamentos, só ter a posição de ajudar, de oferecer nosso ombro amigo para aquela mãezinha, para aquela mulher que está precisando de apoio. Esse é o nosso verdadeiro papel, como cristão, como ser humano, certo? Bom, continuando aqui com o que a gente deixou todo organizado e programado, nós vamos falar de um papel muito importante nesse processo de gestação, que muitas vezes é esquecido e deixado de lado, olhando só para a mulher. Ué, mas ela anda sozinha? Temos também a responsabilidade dos pais nesse processo de gestação. Então, para isso, nós vamos convidar o Arthur Porto, que vai falar a respeito disso. Olá, meu nome é Arthur, sou trabalhador do Centro Espírita Pão Nosso e hoje gostaria de complementar essa campanha Madre Teresa de Calcutá com uma reflexão sobre a responsabilidade paterna no processo do aborto delituoso. Então, muito nós destacamos, normalmente, sobre o papel da mãe, e colocamos de maneira injusta, a maioria das vezes, 100% da responsabilidade sobre o processo do aborto nas suas costas. Porém, o que nós não devemos esquecer
é que existem outros atores envolvidos nesse processo, e agora nós gostaríamos de destacar o papel do pai. Então, vamos recordar inicialmente que o pai ele não é somente o gerador desse corpo que está em formação, mas ele tem compromissos espirituais que já o ligam à mãe e ao filho, né, que está em formação. Que isso quer dizer, né? Que ele já tem muitas vezes um passado ali que traz dívidas, que traz compromissos, ou mesmo uma afinidade, né, entre esses seres, né? Então foi feito todo um planejamento, foi idealizado esse processo de nascimento, né, de maneira a que se fosse realizado nessa encarnação algo que fosse de comum acordo para esses seres, esses espíritos, né? Então existe, né, todo um planejamento por conta disso, né? Quando Deus ele oferece um dos seus filhos, né, para que nós recebamos em nosso lar, é para que a gente guie esse espírito, né, à sua felicidade, né, até Deus, né, apresente a Deus, de maneira que ele se torne um homem de bem, que se torne uma pessoa correta e volte um dia a pátria espiritual como espírito vencedor, né, das suas más inclinações, que possa ter cumprido, né, todas as suas tarefinhas aqui na Terra, né, executado com êxito, né, tenha êxito nas suas atividades. Porém, o que a gente vê na maioria das vezes é que os pais eles não se consideram prontos, né, para esse processo da paternidade ou da maternidade. E o pai, né, ele tem essa possibilidade de fugir dessa missão. E acontece muitas vezes, né? Tem um dado importante que foi levantado no ano de 2013 pelo Conselho Nacional de Justiça, que verificou que 5,5 milhões de crianças não tinham o nome do pai presente na sua certidão de nascimento. Então isso daí traz uma reflexão importante para nós, né? Onde estão esses pais, né? É lógico, as mães podem ter escolhido ali não colocar, né, esse nome, mas acontece, né, de haver essa fuga de fato ali, né, do pai, da sua responsabilidade, né? Então, qual é o papel do pai nesse processo de criação e de formação da família, né, e principalmente como evitar o aborto, né, por um pai, né? Então é possível realizar isso? É muito recomendável, né, que se tenha algumas posturas para evitar tudo isso daí, né? Então, primeiramente, o pai deve entender que esse processo de gravidez ele é extremamente complexo para a mãe, por ordens físicas, né, hormonais, e o pai precisa estar ali perto, né, dando todo o suporte necessário, apoio, né, para que possa se obter êxito, né, nessa caminhada, né? Então a mãe pode passar ali por dúvidas, ter inseguranças, né, passar por diversas turbulências, mas o pai estando ao lado, trazendo segurança psicológica ou mesmo material, né, isso daí vai fazer com que essas turbulências não gerem graves prejuízos, né? Mas caso ele não esteja ali do lado, pode levar a mãe a tomar decisões equivocadas, né, que não tem volta, né? Então vai levar ao arrependimento futuro, vai levar a problemas, né, psicológicos, e não vai ter como voltar, né, de uma prática do aborto aí, né? Então é comum, né, que esse aborto também ele aconteça muitas vezes em função de planejamentos, né, que os pais têm, né, muitas vezes jovens, de ter uma vida, de estudar, de trabalho, né, de ter o sucesso que todos nós desejamos, né? Então é muito justo você planejar, né, você desejar tudo isso para a sua vida. Porém, o que nós gostaríamos de destacar é que não existe planejamento ou mesmo organização financeira mais importante do que uma vida humana. Então nós não podemos colocar, né, a nossa tranquilidade, né, a nossa estabilidade
à frente de um ser que está em formação, né? Então esse ser já tem um espírito ligado a ele, já tem um coração que pulsa ali, e muitas vezes nós, os pais, né, acham que podem aniquilar aquilo de maneira a priorizar, né, o seu sucesso material, né? Então isso daí traz graves consequências, traz graves problemas, por ser um ato de egoísmo, um ato de responsabilidade, né, para com esse ser. Então aqui nós queremos alertar, né, para essa verdade, que existe esse ser ali já em formação, já se preparando para nascer, né, e não há como voltarmos atrás nesse momento, né? No momento da gestação não há mais como voltarmos atrás do nascimento desse ser, né? Então o que nós podemos fazer é nos preparar, né, nos organizar para que recebamos da melhor maneira, né, esse ser que nos chegar até nós. Então nós temos aí alguns meses, né, 9 meses, que é o tempo necessário para a nossa organização, para preparar ali toda a chegada dessa criança, né? E também nos preparar como pais. É lógico, existem cursos, né, que oferecem a formação de pais, porém é normal que nenhum de nós esteja preparado para situações que vamos encontrar na prática. Então a gente aprende mesmo vivendo. Todo mundo foi assim. No planeta Terra, ninguém foi formado, recebeu cursos para ser pai, né? E dos bilhões, né, tem lá trilhões de seres que já passaram pela Terra, né? Não tem como todos terem tido oportunidade de cursos, né? Apesar de já existirem, né? Mas o que eu quero dizer é que nós não precisamos nos sentir totalmente prontos para termos filhos, né? Nós precisamos simplesmente abrir o nosso coração para essa oportunidade que é oferecida por Deus, né, para poder ali receber esse ser em nossas casas. Então, dentro desse debate, né, tem uma discussão que foi levantada pelo advogado Rodrigo da Cunha Pereira. Ele é presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Ele disse que o princípio da paternidade responsável interessa não apenas as relações interprivadas, mas também ao Estado, na medida em que a responsabilidade paterna, somada a questões econômicas, tem gerado milhares de crianças de rua e na rua. Portanto, ele enfatiza que é um princípio que se reveste também de caráter político e social da maior importância. Se os pais não abandonassem seus filhos ou se exercessem uma paternidade responsável, certamente o índice de criminalidade seria menor, não haveria tanta violência nem gravidez na adolescência. Então, não é um determinismo, mas é uma reflexão importante sobre como que estamos deixando nossa sociedade, como podemos fazer uma sociedade melhor através da paternidade, né? De estar próximo dos nossos filhos, de oferecer uma educação, né? Então o problema ali ele não é somente no aborto, ele é em toda uma cadeia de amor, de caridade que pode ser formada, né, através da nossa reforma íntima, né? Então a gente não pode esquecer, que eu falei muito de responsabilidade, de questões sérias, mas a paternidade e a maternidade também são grandes alegrias, né, na nossa vida. Então eu acho que não existe nenhuma alegria maior do que na nossa vida, do que ver aquele ser que você gerou, que você educou, se desenvolvendo ali e se tornar um homem de bem, né? Então que nós possamos, né, nos preparar, aproveitar, né, aproveitar também essa campanha para auxiliar aquelas pessoas que estejam com dificuldades, né, oferecendo um ombro amigo, uma palavra de carinho, né, para que, né, estejamos mais seguros aí sobre a paternidade, sobre a paternidade. Que o nosso Senhor Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado a todos e até a próxima. Vamos dar continuidade aqui no nosso assunto. Existem outras alternativas fora o aborto? Será que a mulher tem outro caminho que não seja essa forma tão triste de encerrar um ciclo de vida de um bebezinho inocente? Dela mesma também. Então, vamos trazer uma outra pessoa, Tayane, para falar a respeito. Olá, tudo bom?
Eu me chamo Tayane, sou do Grupo Espírita aqui de Manaus e esse mês de maio nós realizamos a nossa campanha Madre Teresa de Calcutá, né? Vida sim, aborto não. É uma campanha nacional. Porém, por conta do coronavírus, né? Nós estamos fazendo essa campanha online. É claro, não deixando nunca o trabalho de lado. E é com grande prazer que eu venho falar para vocês aqui sobre uma opção que a mulher tem fora o aborto, né? Como muitos devem saber, o Espiritismo ele realmente defende a vida, não apenas a vida da mãe, mas a vida do feto, né? E que toda essa ação, ela tem uma razão. Então, nós ainda não conseguimos realmente ter a percepção, além do que nós conseguimos enxergar, conseguimos tocar, por conta de ainda sermos tão materializados, né? E não conseguirmos ainda nos conectar realmente ao que importa, ao que nos eleva. Mas o que isso tem a ver com esse tema? Muita coisa, gente. Pois toda reencarnação, ela tem um planejamento. Toda a reencarnação, ela tem realmente um planejamento. Assim como toda causa tem uma consequência. Então, nós já estudamos que o aborto ele tem muitas consequências. Não consequências apenas físicas, mas psicológicas, principalmente. E por que ele não é uma opção viável? Porque é cometer um crime, gente. Realmente, você matar uma criança que não tem a possibilidade de se defender, né? Como muitos dizem, um feto de se defender. E muitos ainda acreditam, por não ter sentimento, não sentir dor, é como se todo esse processo fosse indolor. Mas a verdade é que nós, a partir da concepção, nós já somos vida encarnada. E o que acontece? Esse tema, ele é muito delicado, porque como nós sabemos, aqui no Brasil, esse tipo de atitude, ele ainda é proibido. E é criminalizado por isso, exceto nos casos de estupro e má formação. Mas por que falar sobre esse tema? Por que ainda apertar nessa tecla, né, que é a tecla da questão deixe-me viver, deixe-me nascer? Porque como muitos de nós sabemos, nada nessa vida é em vão. Nada se perde. Então, toda a reencarnação, como já foi dito, ela tem esse planejamento. Então, nós estamos com os pais certos, com a família certa. Por mais que nós não acreditemos, nós precisamos, uma hora, nos ajustar com quem realmente nós precisamos. E Deus, é claro, na sua infinita bondade e misericórdia, escolheu essa forma como a reencarnação. Então, por que é importante deixar-me nascer, deixar-me viver? Porque muitas oportunidades que nós temos de melhorar, de evoluir. E ser mãe, ser pai, é uma delas. Porque nós conseguimos desenvolver o amor, tão qual o amor de Deus por nós, que é o amor de mãe por filho. E por que isso é importante, né? Dentro do nosso movimento, por que nós defendemos com tanta garra, com tanta força? Porque, gente, não há outra saída. Todas as saídas, elas realmente, muitas delas levam à morte, muitas saídas levam ao desequilíbrio emocional, psicológico, físico. E a melhor opção, realmente, gente, ainda é deixar nascer, é deixar viver. E é aprender a amar. Se permitir amar, se permitir criar, se permitir educar. E eu não falo isso para aquelas mães que realmente encontram-se sem condições e veem o aborto como uma saída. Mas principalmente para aquelas mulheres que já estão casadas, que já têm filhos, que encontram-se muitas das vezes já estabelecidas, né? E que mesmo assim não querem, não desejam, não pretendem ter uma criança. Então, o que fazer? Qual a outra saída que essas mulheres têm que não seja o aborto? Então, uma dessas saídas, gente, é a adoção.
Como muitos sabem, os laços de sangue, eles muitas das vezes não significam nada, né? Muitas das vezes não quer dizer nada. Muitas das vezes a gente se conecta mais àquele amigo, àquela amiga, àquela pessoa que nem é do nosso sangue. A gente se conecta mais, a gente consegue se entender mais. E por que não ter uma família que não seja de sangue, mas que me ame, que me eduque, que me crie, que dê não só o material, mas principalmente o moral, que é o que muitas crianças hoje precisam. E assim como muitas dessas crianças ainda se encontram-se na fila de espera, à espera de um pai, de uma mãe, encontram-se também muitos pais que estão à espera de um filho. E por que falar sobre adoção? Porque muitas das vezes nós não damos importância até se encontrar nessa situação. A gente não defende a causa até se encontrar nela, até ser, né, um pai ou uma mãe a querer adotar, ou ser uma tia que está prestes, né, a receber a criança, passando por todo esse processo. Gente, de fato, muitas crianças estão na fila, sim, mas muitas com desejo de serem amadas, de terem uma família. E isso, gente, é o que nos motiva. Nos motiva o quê? A, se tivermos condições, sem ter necessidade, de procurar também uma adoção, de procurar expandir esse amor, esse carinho, para além dos laços consanguíneos. E por que, né, encontrar essa saída aí na adoção? Porque você não vai estar cometendo um crime, você não vai estar matando. De certa forma, você vai trazer ao mundo um filho, que pode até não ser seu, por você não querer criar, por você não querer educar, mas pode ser um filho de alguém que espera muito e que com certeza já teve todo um planejamento espiritual para ser amado, para ser adotado, para ser educado, e muitas vezes o que falta é essa oportunidade, que é a oportunidade realmente de nascer. Então, gente, que a gente possa ter muito mais delicadeza ao olhar sobre essas questões, não como simples fatos, né, de questão de demora, de porque talvez eu não consiga, ou porque talvez não é realmente meu filho, não é de sangue, talvez eu tenha dificuldade. Hoje há muitos projetos, muitos lares que estão, né, sendo aí, motivacionados, né, a terem, né, as crianças de seus lares adotadas, a darem à criança essa oportunidade de poder ter um pai, de poder ter uma... Vocês viram aí? Sempre há uma forma da gente orientar a mãe para que ela possa realmente ter o seu bebezinho, mesmo que ela não queira. Muitas vezes acontece, e a gente sabe de casos de mães que pensam em aborto e durante toda a sua gestação, realizando atividades em centros e institutos, principalmente em casas espíritas, elas mudam de ideia. Então, qual é o nosso papel diante dessa situação? O que nós estamos fazendo para realmente ajudar essas mulheres? Então, vamos com um caso da vida real. Confira aí. Nessa história da vida real, vamos narrar um fato ocorrido no Vietnã. Para quem não sabe, vale informar que o aborto no Vietnã é legalizado desde 1989, através da Lei de Proteção da Saúde dos Povos, que afirma os direitos das pessoas de escolher métodos contraceptivos, além do direito das mulheres sobre o aborto, diagnóstico, tratamento ginecológico e serviços médicos em centros de saúde durante a gravidez. O Vietnã é um país do Sudeste Asiático, com população estimada em 100 milhões de habitantes e com capital em Hanoi. O aborto no país registra uma das mais altas taxas do mundo, chegando a registrar em 2006 cerca de 500 mil casos em centros de saúde públicos e quase o mesmo número em centros de saúde privados. Existem 45,1 abortos para cada 100 nascidos vivos. Não há estatísticas oficiais sobre o aborto na adolescência,
mas estima-se que cerca de 20 a 30% de todos os casos de aborto pertencem a mulheres jovens e solteiras. Também não há estatísticas oficiais sobre o aborto inseguro e complicações. Apesar de se constituir uma lei liberal no país perante o aborto, este ainda é um dos motivos mais comuns para a morte materna, estimada em 11,5% das causas diretas de mortalidade materna no país em 2002. Em meio a tudo isso, há um assunto muito importante que vale ser destacado. Se trata de o vietnamita Tong Phuc Phuc. É mais um exemplo maravilhoso de heróis da vida real. Se não fosse por ele, mais de 100 crianças teriam sido abortadas no seu país. Sim, ele é pai de dezenas de crianças que poderiam nunca ter nascido. Essa história de amor começou em 2001, quando a esposa de Phuc estava grávida e teve muitas complicações durante o parto, que foi extremamente difícil. Phuc viu que muitas das mulheres que entravam na sala de parto saíam de lá sem os seus bebês. Ele não entendia muito bem o motivo no início. Só depois, Phuc foi se dar conta de que as crianças tinham sido abortadas, ao ver que os médicos estavam jogando os fetos no lixo. Phuc ficou mexido com o que viu e pediu para levar os corpos para casa. Com uma vida humilde, ele juntou todas as suas economias que tinha de seu trabalho como construtor para comprar um campo onde pudesse enterrar os restos dos bebês que eram jogados no lixo. A esposa de Phuc achou tudo muito estranho no começo, a ponto de pensar que o marido tivesse enlouquecido. Mesmo assim, ele continuou e hoje, mais de 10 mil fetos descansam em paz no campo comprado por ele. Desde então, as mães que abortaram as crianças visitam o cemitério para rezar por seus filhos. Além disso, mulheres grávidas com risco de aborto passaram a procurar por Phuc em busca de ajuda. Ele então abriu as portas da sua casa para recebê-las e se ofereceu para adotar os bebês que elas não pudessem criar. Phuc fica com os pequenos até que as mães tenham condições de poder cuidar deles por conta própria. Os meninos adotados por ele ganham o nome de Vinh, que significa honra, e as meninas são chamadas de Tan, que significa coração. O segundo nome é sempre o da mãe ou da cidade de origem dela, caso a mãe volte para buscá-la. O sobrenome é Phuc mesmo, pois ele considera todos como se fossem seus filhos. E Phuc diz que essas crianças agora têm um lar seguro. Estou disposto a ajudar e a ensiná-las a serem boas pessoas. Cuidar de mais de 100 crianças não é uma tarefa fácil, mas Phuc não pretende parar por aqui. Ele declarou que continuará. Esse trabalho até meu último suspiro de vida e encorajo meus filhos a continuarem ajudando outras pessoas desprivilegiadas. Olha, vocês viram aí? Muito interessante, né? Um país onde existe a lei aprovada do aborto, isso não significa que as pessoas sejam obrigadas a realizar. Mas temos um exemplo muito bonito de um homem fazendo esse papel de apoio às mães gestantes. E uma coisa interessante a se ressaltar é que algumas mães que iam lá visitar o túmulo do seu bebezinho abortado, confessaram arrependimento do que fizeram. E outro ponto interessante é que o seu Phuc, enquanto ele estava criando o seu lar de crianças, algumas mães retornaram lá e adotaram seus próprios filhos. Olha só que história bonita, né? Isso é só uma prova de que o amor constrói, o amor é revolucionário. Seguindo a nossa programação, né, a gente também tem o ponto muito importante a ressaltar, que são as causas espirituais do aborto. E para isso, para conversar a respeito desse assunto, nós vamos convidar a nossa amiga Ariana, que vai falar a respeito para vocês. Fiquem ligados. Olá, queridos amigos. Eu me chamo Ariana, sou administradora por profissão e sou trabalhadora voluntária das obras sociais do Centro Espírita Pão Nosso.
E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre as consequências do aborto na visão espírita. A doutrina espírita nos explica que todos nós, antes de nascermos, temos um planejamento para esta vida. Mas como isso se dá? Eu vou ilustrar para vocês através de um pequeno trecho do livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Nesse livro, temos o caso de uma moça chamada Julinda. Julinda é uma moça de 25 anos, casada, mas que se recusa a ter filhos. Não quer de maneira nenhuma. Mesmo ali com o seu esposo insistindo, ela se recusa a ser mãe. Um dia, durante o sono, um espírito benfeitor leva até Julinda Ricardo, o qual deveria ser o seu filho nesta vida. Esse espírito tenta convencer Julinda de que ela precisa receber Ricardo, que já tem um planejamento. Ricardo e Julinda já são ligados por laços, infelizmente, de ódio, de outras existências. Julinda prejudicou bastante Ricardo em vários aspectos de sua vida. E nesse momento ela precisava reparar alguns erros e precisava receber Ricardo como filho. No entanto, quando ela acorda, achando que teve um pesadelo, e continua não aceitando essa ideia. Porém, 2 meses depois, Julinda fica grávida. E não aceitando, não querendo esse filho, ela não conta para o marido e planeja o aborto. Ricardo aparece para ela várias vezes depois disso, durante o sono, implorando, chorando que ela o receba, lhe chamando de mãe. Mas ela está decidida a não querer esse filho e comete o aborto. Ricardo, nesse instante, se torna um grande obsessor de Julinda. Ricardo já estava preparado, tinha todo um planejamento. O corpo espiritual de Ricardo já estava ligado ao ventre de Julinda. O espírito já estava ligado. Então, esses instantes é de muita perturbação e sofrimento para aquele espírito que tinha todo um plano para vir e foi abortado. Então, infelizmente, Ricardo passa a perturbar a Julinda, a perseguir, se torna um espírito obsessor dela por tudo que aconteceu. E Julinda começa a ter vários transtornos psicológicos, emocionais, né? Então, quais são as consequências espirituais do aborto? Uma delas é essa, a obsessão, né? E outra são esses transtornos emocionais, psicológicos, arrependimento, melancolia, sentimento de culpa e até mesmo outros mais graves,
né? Como foi no caso de Julinda, ela chegou a ser internada numa clínica psiquiátrica para ser tratada, pois ela já estava chegando ali à beira da loucura, com muita chance de cometer o suicídio. E para o homem também tem consequência para todos os envolvidos nesse ato, o namorado, o marido, o pai, a mãe, o médico, o enfermeiro, seja quem for que tenha participação nesse ato, todos colherão, né, o resultado dessa semente plantada. Todos pagarão de alguma forma. Não é porque Deus é mau, é porque toda vez que nós infringimos uma lei de Deus, nós contraímos uma dívida. Nós contraímos um débito que nós precisamos reparar. Então, todos, de alguma forma, terão consequência. E, como eu falei, não porque Deus não nos ama. Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é justo, Ele nos ama muito. Mas, infelizmente, no nível de evolução que nós nos encontramos, nós ainda precisamos das dores, dos sofrimentos para aprender. E é por isso que muitas vezes nós passamos por tudo isso, né? Porque, no fundo, Deus quer nos ver felizes. Então, para nós, o que parece um castigo é uma reparação. Então, como tudo na vida, tem consequência, os atos bons e os atos ruins. Mas o que nós queremos trazer de mensagem nesse vídeo, para você que já abortou, temos uma mensagem no próximo vídeo. E para você que está pensando em abortar, nós te pedimos, para agora, eleva o teu pensamento a Deus, faz uma prece, uma oração, pede intuição, procura alguém da sua confiança, que você ama, que ama você. Começa a fazer o pré-natal, procura uma consulta médica, escute o coraçãozinho do seu filho. Nesse momento, você já é mãe. Então deixa esse amor nascer, porque ele vai nascer. Então, com essa mensagem, nós desejamos a todos, a todas, as outras mulheres que não estão em nenhuma dessas duas situações, que seja uma defensora da vida, que se junte a tantas outras que defendem a vida, pois a doutrina espírita nos explica que desde o momento da concepção, da ligação do gameta masculino com o feminino, já há uma vida, já há uma alma destinada a ocupar aquele corpinho em formação. Já tem ali um espírito, um indivíduo, um ser programado, planejado para nascer e vir desempenhar as suas tarefas aqui na Terra, como nós, que tivemos essa chance dada pelos nossos pais, que decidiram nos dar essa chance e não nos abortar. Então nós desejamos muita paz, muita serenidade a todos que estão passando por esse momento, e quem não está, que nós possamos disseminar essa sementinha da vida sempre,
Muito obrigada, fiquem com Deus e acompanhem os próximos vídeos. Tchau, tchau. Nós, como espíritas, que professamos essa doutrina maravilhosa, que nos esclarece, que nos orienta e que nos conduz ao melhor passo das nossas vidas, nos mostra quais são essas causas, né? Que coisa triste que nós podemos realizar com o aborto para o nosso atraso espiritual e o atraso do bebezinho que está ligado a nós. Então, temos que fazer esse papel de defesa da vida para evitar essas consequências tão tristes. Então, dando continuidade, nós temos também uma convidada muito especial que vai falar a respeito das causas psicológicas que as mães podem sofrer. Vamos convidar a nossa amiga psicóloga Alcilene Soares. Eu me chamo Alcilene Soares, sou psicóloga e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre o tema do aborto. Enquanto a visão da psicologia diante desse assunto, que é algo de bastante sofrimento primeiramente, para pensar sobre o assunto e até chegar ao momento do ato em si, existe angústia, existe a possibilidade de um alívio, né? Você levar a ação em si para um alívio, né? Muito embora a gente pode também pensar uma questão de risco à saúde, né? Então são fatores que a gente poderia pensar sobre quais as vantagens e desvantagens de uma ação tão arriscada e também tão individual enquanto sofrimento e angústia das pessoas que tomam essa decisão ou pensam nessa decisão. E eu trouxe alguns tópicos para falar com vocês hoje que envolve a vida, o apoio familiar, o autoconhecimento e o reconhecer, pedir ajuda. Diante da vida em si, na questão da individualidade do ser, porque nós somos seres individuais, somos seres que somos responsáveis quando chegamos a nossa idade adulta, né? Somos responsáveis por nós mesmos, mas existem também situações com aquele ser, com os adolescentes, diante desse cenário que nós estamos hoje, os adolescentes nas suas atividades sexuais, né? Claramente sendo dito aqui com vocês. Então a gente tem uma abordagem também nessa questão da individualidade quando se trata de adolescente, né? Do ponto de partida que vamos chegar também aqui na questão do apoio familiar, que é o próximo ponto que eu coloquei. Então a gente, pensando enquanto ser individual, como entender esse contexto de que você estaria na ação do aborto lidando também com uma outra vida, não mais só com a sua individualidade enquanto ser, mas lidando com a individualidade de uma outra pessoa em formação dentro dessa pessoa que estaria gerando esse outro ser. Então envolve um ponto muito importante de pensar nessa individualidade enquanto egoísmo, enquanto até despreparo para lidar com essa nova vida que vai vir. Então tudo isso envolve uma angústia, um sofrimento, né? E que é muito importante, consequentemente, nesse ponto de vista do apoio familiar, no amparo, no desamparo, nas crenças que esse ser individual tem sobre esse apoio familiar, sobre essa não informação ou sobre essa informação, sobre o acolhimento e todas as consequências que podem vir e pesar diante das vantagens e desvantagens do aborto. O autoconhecimento, que é a questão da autoaceitação, posso mudar o meu posicionamento diante de que quando eu me conheço, eu sei das minhas responsabilidades, dos meus compromissos, diante dessa... É tão responsável quanto
eu cuidar de mim, como estar cuidando de uma outra pessoa, enquanto vou reconhecer esse momento de poder estar disponível para isso. Então, é algo muito importante para que eu tenha o exercício do meu autoconhecimento, para chegar a essa possibilidade de estar presente nessa ação e todas as consequências que virão partindo de uma decisão como esta. E para finalizar, o reconhecer para pedir ajuda. Nós temos, lógico, a vergonha envolve um ponto muito importante nesse momento, enquanto estou pensando nessa ação, enquanto me angustia, enquanto me envergonha, mesmo diante da minha espiritualidade, do meu dogma, daquilo que sigo, daquilo que penso, os posicionamentos enquanto eu nessa humanidade, nessa existência, seja qual seja a opção de escolha religiosa ou até mesmo de não ter uma escolha religiosa enquanto ser aceito numa sociedade. Então, todo esse compromisso que a pessoa tem e quanto ela leva como um conteúdo dela mesma nessa ação, e quanto envolve principalmente o sofrimento, envolve a angústia nessa ação. Quanto psicóloga, esse preparo no seio familiar, esse diálogo construtivo dos pais com seus filhos, esse diálogo entre o casal, o diálogo sobre a expressão, sobre a sexualidade, sobre a descoberta, sobre o seu corpo, sobre o seu organismo, falando já como uma ação preventiva, mas não estamos aqui para dizer se é certo ou errado diante disso, mas diante desse sofrimento, porque eu posso omitir a ação de um aborto pela me sentir envergonhado de trazer esse assunto enquanto possibilidade para um amigo, para você que está me ouvindo nesse momento, me assistindo, alguém chegar até você para trazer esse sofrimento como uma opção e você gerenciar essa angústia, dando esse direcionamento para a pessoa realmente olhar esse ponto não só como uma ação de impulso, mas como uma ação de responsabilidade, compromisso consigo, com aquele ser que está em formação e nessa existência. Então, muito obrigada a todos por esse momento, esse minuto, e todos fiquem em paz. Um grande abraço. Muito interessante, né? Grandes esclarecimentos, muito aprendizado para cada um de nós. E agora, nós vamos pensar o seguinte. Conhecemos algumas pessoas que, naquela intimidade, nos confessa que fizeram o aborto? Lembrando novamente, sem julgamentos. Nós não estamos aqui na posição de julgar, e sim de orientar, esclarecer e acolher. Vamos convidar a Ana Beatriz para falar a respeito. Abortei. E agora? O que fazer? Fiquem ligados. Olá, eu sou a Bia, trabalhadora do Centro Espírita Pão Nosso. E dando continuidade à nossa campanha Madre Teresa de Calcutá, a gente vai tratar de um assunto dentro do tema do aborto, né? Um assunto bem interessante relacionado ao tema, que é assim: abortei. E agora? Já fiz. O que eu devo fazer? Como eu devo me comportar? Os sentimentos que tomam conta de mim nessa hora, né? Como controlar, né? Então, para a gente iniciar a nossa conversa, eu vou lembrar a vocês aquela passagem de Jesus com a mulher adúltera, onde os apóstolos eles chegam até Jesus comentando, né, da mulher que vai ser apedrejada, pois foi encontrada em adultério. E Jesus está lá escrevendo, né, no chão, na areia e tal, com o dedo, e os apóstolos contando, né, na verdade os fariseus lá e os escribas contando para Jesus
do que estava prestes a acontecer, e ele apenas levanta a cabeça e fala, né, para a multidão que está ali com a pedra na mão: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E abaixa ali e volta, né, a ficar riscando o chão. Quando ele levanta a cabeça, ele vê que não tem mais ninguém ali, que todos desistiram, né, de atirar a pedra na mulher. Ele olha então para a mulher e fala: minha filha, vá, né, e não peques mais. Então, dentro desse contexto, a gente vê aí a questão da piedade de Jesus, da misericórdia, não digamos nem piedade, mas a misericórdia de Jesus para conosco. Então, Jesus, né, o nosso Pai maior, Deus também, ele sabe das imperfeições dos seres humanos. Ele sabe que estamos aqui e que não somos perfeitos, que estamos aqui no processo de aprendizado. Estamos aqui na grande escola da Terra para aprender, né? E muitas das vezes a gente não consegue ainda lidar com algumas questões. Ainda somos muito impulsivos, né? E ainda nos deixamos levar por alguns sentimentos pertinentes, né, realmente ao nosso estágio evolutivo. Por isso tomamos muitas das vezes algumas atitudes que depois nos arrependemos. Porém, a gente precisa firmar, né, o nosso pensamento, firmar a nossa vontade na questão do amor, né, o amor maior que o nosso Pai tem por nós, que Deus tem por nós, né? Então, ele sempre vai ser misericordioso e ele sempre vai nos dar as oportunidades de reparar, né? Então, muitas das vezes o sentimento que fica depois do ato cometido, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de remorso, de tristeza profunda, muitas das vezes já é a centelha do arrependimento que está ali flamejando em nossos corações. E isso aí já é um passo, né? Já é um passo. Você sentir que fez algo e que aquele algo não é bom, já é um passo para um processo, né? Para o início de um processo de purgação daquilo que se foi feito, né? Então, provavelmente, com certeza, ou nessa encarnação ou na outra, uma nova oportunidade irá surgir de reparação do que foi feito, né? Assim como essa questão do aborto, né, em si, todas as demais questões, todos os demais pecados que existem, né, chamamos assim, os cristãos falam muito nos pecados, nos nossos erros que cometemos. Então, o aborto é mais uma dessas questões que precisamos reparar, mais uma dessas fraquezas, né, que muitas das vezes a gente tem. Porém, nada está condenado ao fogo eterno, né? Não é por isso que eu vou ser condenado eternamente. Não. Deus vai nos dar as oportunidades de reparar, seja nessa vida ou seja numa próxima encarnação. As oportunidades, elas sempre irão vir, né? E em mundos de provas e expiações, como é o caso, né, do planeta Terra, onde vivemos, como o nome mesmo já fala, estamos aqui para expiar. O que é expiar? É consertar esses erros que foram cometidos, né? E após isso, provas virão. Provas para que a gente consiga mostrar para Deus que aprendemos com todas as expiações, aprendemos com todos os processos, né, que a gente passou de aprendizado, né? Então, virão as provas para isso, né? A gente precisa, pessoal, por muitas das vezes, ter muita fé, né, no que a gente acredita realmente, nesse ser supremo, que é Deus. Ter a fé na infinita bondade que Ele tem, no infinito amor que Ele tem por nós, né? Então, tudo inicia a partir dessa questão da fé mesmo, de acreditarmos nisso, né? Acreditarmos nesse amor de Deus por nós, acreditarmos também em nós, acreditarmos que é possível, né, a nossa mudança, a nossa reforma, e a partir desse contexto, a gente iniciar aí a construção
de um homem novo, né? De um ser melhor, né? E a gente nunca deve se esquecer, né, que o amor, gente, ele cobre a multidão de pecados que existem. Então, quem no pretérito, né, abandonou um filhinho, muitas das vezes esse filho ele virá, né, de uma outra forma, né? Seja na forma de uma criança ou alguém que bate a sua porta pedindo pão ou pedindo alguma coisa, necessitando de carinho, de atenção, e você sente ali uma afinidade, uma necessidade, né, de ajudar, de fazer aquela troca com aquela pessoa. Então, muitas das vezes, o reparo ele vem aí, né, ele vem dentro da nossa família, dentro ali daquele contexto social que eu estou vivendo, né, através de alguém que me procura pedindo auxílio. E eis o grande momento de reparação, de estender a mão a esse irmão e ajudar ele, né, no que for preciso. E o Evangelho de Jesus, ele nos dá ali inúmeras maneiras, inúmeras formas, né, de lidar com as mais diversas situações, né? Jesus nos dá exemplos, né, através das parábolas, de ajuda, de auxílio ao próximo, né? E aonde o centro espírita ele entra nesse contexto, né? Então, dentro do espiritismo, a gente vê essas questões aí de forma muito clara, porque o espiritismo ele nos traz, né, que nada é ruim para sempre, né? Não somos ruins eternamente, que caímos muitas vezes, mas teremos oportunidade de levantar. Então, a doutrina espírita é essa doutrina que nos consola, que nos dá esse subsídio, né, esses recursos através do Evangelho, para que possamos prosseguir na nossa caminhada de forma mais firme, de forma a entender quem eu sou, né? Entender que eu sou um ser em processo de evolução, um ser sendo ainda construído, né? E que de pouco a pouco a gente vai se melhorando, a gente vai resolvendo todas essas nossas questões, né? E o esclarecimento através da doutrina espírita do Evangelho de Jesus nos auxilia bastante, né? E nos ajuda muito, imensamente, a passar pelas nossas provas e pelos erros que precisamos expiar, tá bom? Então, eu espero que essa mensagem, né, que eu tenha passado, ela sirva aí de consolo, né, para todas as pessoas que possam vir a ter cometido, né, essas questões aí do aborto, e lembrar sempre no amor de Deus por nós, na misericórdia que Ele tem para com seus filhos imperfeitos. Muito obrigada, fiquem todos com Deus. Vocês viram aí? Que bonito, né? É isso que a gente tem que fazer. Sempre acolher, apoiar, abraçar aquela mãezinha que está muitas vezes em desespero. E se nós soubermos de alguma pessoa que esteja passando por essa situação ou que esteja pensando que seja a favor do aborto, vamos fazer o nosso papel. Vamos? De quê? De orientar, defender a vida sempre. Mas a vida das duas, da criança e da mãe também. Vamos pensar como um todo. Combinado? Então, dando continuidade, nós temos um vídeo muito interessante de uma criança que passou por uma situação talvez muito comum por aí. Oi, meu nome é Bento. Hoje eu tenho 3 anos. E a minha história começa bem antes. Quando meu pai namorava a minha mãe, eu comecei a existir. E ainda eu era um tamanho de uma sementinha. Mas eu estava ali. A minha mãe ficou com muito medo como eu descobriu. Eu tentei falar. Como a
mamãe, calma, mamãe. Mas ele não ouviu. Então meu pai teve uma ideia de zilico. Abortar eu. Vê se pode. É quando a minha vovó ficou sabendo. Ficou muito bafo. Eu ouvi a vovó dizendo: desde que eu vou criar essa criança. Mas quando que eu nasci, eu acho que a mamãe me deu pra vovó. Ficou doida comigo. Também bonitão assim, o meu pai quando me viu nascer, até chorou. Agora que eu tô bem grandão, entendi que a mamãe e o papai não sabiam o que estava fazendo. Então eu perdoei eles. Agora eles estão pensando até arrumar o meu irmãozinho pra mim. Mas já falei, ele tem que gostar de jogar bola. Imagina que eu não existisse. Não ia ter graça. Você não acha? Acha demais. Ai, vocês viram que vídeo lindo! Que história fofa, né? E ela é muito comum, mais comum do que a gente pensa. Quantos bentos existem por aí, não é? Que muitas vezes numa gravidez indesejada ou não planejada, mas que está aí como um presente de Deus para nossas vidas. Não podemos desistir. E depois desse vídeo, né? Zero estrutura, muita fofurice. Então, vou convidar a Dona Gláucia, que trabalha no Instituto de Caridade do Centro Espírita Pão Nosso, para falar sobre os trabalhos que nós temos assistenciais que auxiliam muitas mães e também trabalhos com gestantes. Olá, que o Mestre Jesus possa nos abençoar, nos proteger, nos dar o discernimento para que possamos ser pessoas melhores, dignas de sermos seus seguidores. Eu me chamo Gláucia, trabalho no Instituto da Caridade do Centro Espírita Pão Nosso e hoje nós estamos aqui para falar a respeito de uma das atividades do nosso Centro Espírita voltados ao amparo a gestantes. Como nós todos sabemos, hoje o Brasil passa por um debate em torno da legalização ou não do aborto. E nós, como centros espíritas, enquanto trabalhadores espíritas, devemos o que nós temos que fazer para auxiliar e evitar que muitas mulheres venham a cometer este crime. Esclarecer almas, essa é a missão. Então, segundo Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, a doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens e que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros através de novas provações. Assim, sabedores dessas verdades, passamos a compreender o quanto é valiosa essa oportunidade que temos da vida, né? E também o quanto é maravilhosa e incomparável a geração de uma criança. Sabemos ainda que esse espírito que está para reencarnar, ele passa por muitas dificuldades enquanto se prepara para descer a carne, ele se prepara para retornar. E ele tem muitas expectativas com relação a essa missão que ele vai encarar. E cabe a todos nós auxiliá-lo, auxiliar as mães que irão receber. O Espírito Sheila, através da mediunidade de João Nunes Maia, nos aconselha que devemos meditar que a gestação é uma porta que se abre do céu à terra como convite para a educação e despertamento da alma. O chão do mundo o espera como escola, educandário esse movido por altos dignatários da luz sob as bênçãos do Divino Mestre.
E ela continua, finaliza, né, dizendo que Deus nos gerou aquinhoados para o bem. Colocou no cofre das nossas almas as luzes do amor, a fim de que aprendamos todos nós a focalizá-las na luz da vida, gerando meios para que nos cresça a paz na transferência do carinho e da fraternidade para os que chamamos de irmãos. Então, nesse sentido, as instituições espíritas, sabedoras dessas verdades celestes, percebem a necessidade de oferecer opções para as mulheres que aceitam receber esses espíritos que reencarnam, pois a maternidade é a missão mais importante para o espírito aqui na Terra. E temos esse compromisso de amparar a maternidade, levar às futuras mamães essas noções da importância do conhecimento da reencarnação à luz da doutrina espírita, preparando-as para uma gestação saudável e consciente. Esse trabalho de apoio à gestante é uma tarefa de suma importância na casa espírita, pois essas mães chegam até nós com muitos conflitos e necessidades de toda a ordem, material, espiritual, psicológica, precisando de afeto, de apoio, enfim, de uma mão amiga. É importante, então, que os centros espíritas tenham uma metodologia voltada para esse atendimento, que tem por objetivo acolher essas futuras mamães e instruindo-as sobre a responsabilidade espiritual assumida com a maternidade. Então, essa nossa metodologia, né, ela funciona da seguinte forma. Temos cursos aos sábados, que poderá ser em outro dia da semana, dependendo das normas da casa, da instituição, que são cursos teóricos e práticos, né? Nos cursos teóricos, eles objetivam o despertamento da gestante para a sublime missão da maternidade, bem como a orientação da mesma quanto aos cuidados com o corpo, tanto dela quanto do bebê, higienização, vacina, amamentação. E esses cursos são abordados à luz da doutrina espírita. Então elas vão receber as noções, né, de reencarnação, da vida futura, do espírito que está se preparando, de como esse espírito se prepara bem anteriormente à concepção para o seu retorno à carne. E além desses cursos, também os cursos práticos, né, que são cursos de corte e costura, crochê, bordado, onde durante esses cursos elas vão preparar os enxovais que serão doados para elas, né, porque todo o material é cedido pela casa espírita, é doado, e com esse material elas confeccionarão um enxoval para o seu bebê, que será utilizado por ela, e além de auxiliar as outras mães que estão matriculadas no curso, com essa prática, uma ajudando a outra, e o enxoval para todos. Então, nesse sentido também, ela vai trabalhar o auxílio mútuo, a prática da caridade, do amor ao próximo. E enquanto ela também executa essas atividades de preparo do seu enxoval, ela está estreitando os laços com aquele espírito que está se preparando para reencarnar, fortalecendo o amor, a ternura entre eles. Já sentindo a presença daquela criatura, já aprendendo a amá-la. Para a gente começar esses cursos, também a gente faz uma triagem, onde a gente aborda a vida da pessoa, conversa com ela, vê as suas necessidades, né? E preparamos uma ficha de assistência, onde serão colocados todos os dados necessários, né? Essa atividade também consiste de visitas domiciliares, onde será os trabalhadores, de acordo com a disponibilidade da casa, dos trabalhadores, eles irão até a casa da assistida, né, para verificar as suas reais necessidades, auxiliando. E nesses cursos também ela vai ser incentivada a fazer o pré-natal, buscaremos acompanhá-la, vendo como está sendo feito isso, se ela realmente está fazendo o pré-natal, está tendo assistência.
Também ela vai ser assistida todos os sábados com as cestas básicas que são fornecidas na casa, as cestas de legumes da Caravana Francisco de Assis, que consiste numa campanha que realizamos junto às feiras e supermercados, coletando verduras e legumes em bom estado, e que são doados para as mães cadastradas na casa. Vai ter a sopa fraterna, que ela vai tomar, vai levar para casa, o pão. Então, ela vai receber uma série de auxílios, né, materiais. Além também de todas essas atividades, o pai também será amparado, vai receber também o auxílio através do esclarecimento da doutrina espírita, nos cursos. As crianças, caso venha também, vão ser amparadas, pois também temos a atividade para as crianças com a evangelização infantil e a mocidade para os jovens. Então, é toda uma gama de atividades para auxiliar não apenas a mãe, mas também toda a sua família. Então, era isso que nós tínhamos para conversar. Espero que essas informações sejam úteis. E nós estamos à disposição no Centro Espírita Pão Nosso, que fica localizado na rua Rio Jordão, número 143, no bairro Colônia Terra Nova, comunidade Jesus Me Deu. E neste momento, em virtude da pandemia, nossas atividades presenciais estão suspensas. Porém, nós continuamos com o trabalho assistencial todas as semanas, levando a cesta básica, levando a cesta de legumes, o auxílio material para as famílias cadastradas. Que o nosso Mestre Jesus possa estar conosco, nos amparando, hoje e sempre. Que assim seja. Então, pessoal, eu espero que tenha sido agradável, como foi para mim, para todos vocês. Eu queria agradecer a cada um que assistiu, que acompanhou, agradecer pela paciência, mas é uma oportunidade de aprendizado e que cada um de nós fortaleça o nosso ideal de defender a vida, certo? Fiquem agora com o momento do passe. Vocês puderem reservar uma jarra com água para o tratamento espiritual da família. Vocês podem dividir, compartilhar essa água com todos. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se é Pão Nosso, no YouTube, no Pão Nosso, nos seguir nas redes sociais, tá bom? E fiquem ligados que sempre vai ter outras oportunidades de nós falarmos sobre defender a vida. Então, depois desse tratamento do passe, nós teremos uma leitura maravilhosa de um poema. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Meus irmãos, nesse momento vamos nos preparar para o passe magnético. A transfusão de energia pela imposição das mãos, conforme ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mentalizemos sua imagem doce e meiga à nossa frente, com suas mãos estendidas sobre as nossas cabeças. Recebamos essa energia poderosa no nosso centro de força coronário, nos preparando para o nosso tratamento espiritual. Mentalizemos agora uma cachoeira caindo sobre as nossas cabeças, banhando todo o nosso corpo e removendo qualquer energia negativa que porventura esteja nos envolvendo. Busquemos nos desapegar de tudo que seja deletério, oriundo das nossas próprias imperfeições morais. Deixemos de lado as dificuldades do dia a dia, relaxando a nossa mente, nos concentrando na luz que vem do céu. Uma limpeza completa é realizada no nosso ser nesse momento. Nesse instante, vamos receber o passe de reposição. Mentalizemos o sol irradiando intensa luminosidade sobre as nossas cabeças, nos fortalecendo com o seu fulgor. Recebamos de bom grado todas essas energias que vêm do alto, envolvendo todo o nosso ser.
Esse ambiente está repleto de luz, muita luz a nos envolver. Façamos o exercício da respiração nesse momento, absorvendo todas as energias que nos envolvem, segurando os nossos pulmões e expirando. Todas as células do nosso organismo recebem essas luzes, se fortalecendo e se harmonizando. Mentalizemos em especial aquelas regiões do nosso corpo onde tenhamos maiores dificuldades, dores ou desarmonias. Roguemos o auxílio do alto para sanar as nossas dores. Busquemos envolver todo o nosso ambiente doméstico nessas luzes, abraçando mentalmente todos os nossos familiares. Agradecemos profundamente a Deus e aos nossos amigos espirituais pelo tratamento recebido através do passe, e que possamos ter uma semana de paz e de confiança em sintonia com o nosso Mestre Jesus. Que assim seja. O homem e a mulher. O homem é a mais elevada das criaturas, a mulher é o mais sublime dos ideais. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro fabrica a luz, o coração o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é um código, a mulher é um evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é o sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter no crânio uma lava. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é o oceano, a mulher é um lago. O oceano tem uma pérola que adorna, o lago a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher é o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu.
A encarnação foi confiada a quem precisa seguir encaminhada no quente ventre da mãe. Muita luz, muita esperança na nova vida que nascerá criança no quente ventre da mãe. Estenda a mão a quem chegou. Ele só quer ajuda, caminhando em sua evolução. Dê uma chance à vida. A decisão de interromper, de ter ou não, deixa florescer. Cristãos, aborto não. Vida, evolução, caridade.